whisper to me. Cause I have made my Sicredi Pioneira, Móveis, Heiheimer, Garbo Decor, Estúdio SMK Digital, entre outras grandes empresas, encerrando a primeira temporada do Pode Ajudar com mais uma empresa maravilhosa. Na verdade, uma empresa social que é uma igreja. A Igreja Âncora é um pouquinho diferente das outras entidades, né, pessoal, que a gente vem conversando, trabalhando, porque hoje não está na nossa mesa assistentes sociais. Hoje estão 2 jovens pastores que vai trazer muita alegria e acolhimento para o seu coração nessa jornada de ajudar o próximo. Eu quero que você venha junto conosco, conheça esse trabalho, esse projeto, entre tantas situações que envolvem a comunidade e a ajuda de vocês. E eu já sei que é grandiosa. Muito grandiosa. Quero primeiro que você se apresente para nossa audiência, seja eles assistindo de manhã, de tarde ou de noite, enfim, quero que você se apresente, fale um pouquinho da igreja e aí a gente já começa a conversar sobre tudo que você desenvolve hoje, que é tão lindo e necessário. Então, meu nome é Osnan, sou pastor ali da Igreja Âncora. E Josué, né? Pastor também da Igreja Âncora, junto com o pastor Osnan, e a gente está nesse trabalho aí, correndo atrás e salvando vidas e também transbordando amor, que é o mais importante. O semblante de você já é bem tranquilo, olha só que coisa mais linda! E até onde eu já sei, um dos projetos já colheu aqui nos bastidores, uns minutinhos antes eu já fiquei sabendo que foram mais de 40 mil famílias atingidas. Atendidas. E atingidas também. Hoje, conforme deu aquela calamidade no Rio Grande do Sul inteiro, né? Então a igreja ela se tornou um abrigo. Nós abrigamos 250 pessoas e ela acabou se tornando também uma distribuidora dentro da cidade. Então nós atendemos aí 42 mil pessoas dentro de São Leopoldo, com alimento, com roupa, colchão, produtos essenciais para eles. E também doamos cozinhas, móveis, fogão. Então a galera foi bem atendida aí nesse tempo. E cresceu mais, aí não parou o engajamento. Aí a gente também estava conversando que a igreja expandiu, adquiriu aí um terreno para seguir ajudando. Dizem que é muito grande espaço, não conheço ainda. Inclusive, eu já quero que vocês deixem os arrobas de vocês e os endereços já de antemão, para a gente não esquecer dessa parte tão importante, caso a comunidade que está nos assistindo queira conhecer quem ainda não conhece. O meu é @Osnelima. O da igreja é a Igreja Âncora, que é em São Leopoldo. Então, hoje nós nos reunimos aí em torno de 2.400 pessoas dentro aqui nas nossas celebrações. Nossos cultos acontecem todos os domingos, às 10 da manhã, às 5 da tarde e às 8 da noite. Então, são 3 cultos aí que nós temos. E nós nos reunimos num pavilhão de 30 mil metros quadrados, que é a área total da nossa igreja hoje. Que tem capacidade para mais de 1.000 pessoas, então. Nós hoje passa por domingo ali 2.400 pessoas em média. Então, durante o dia inteiro na igreja. E também surgiu a oportunidade de comprar um terreno na Vila Progresso, que é o que nós vamos conversar logo mais, que é onde está nosso Amparo, que é a nossa Casa Amparo. Antes de falar da Casa Amparo, também já vou pedir para te deixar teus arrobas. Como é que faz para em 3 anos passar cerca de 2.500 pessoas /domingo? Como assim, gente? Como é que energia é essa que tem de tão bom lá nos cultos? Foi um crescimento muito exponencial, graças a Deus, né? Uma colocação, e eu acho que é o nosso primordial, é amar as pessoas. Eu acho que isso cativa, acho que isso que transforma. E o nosso coração queimando nesse sentido de amar as pessoas tem transformado corações, tem alcançado vidas, tem transformado famílias, tem restaurado casamentos.
e isso tem sido o resultado, né, de um trabalho, de uma dedicação, de colocar o coração literalmente naquilo e principalmente Deus, né? Deus em cima, acima de todas as coisas. Isso tem sido algo que tem trazido um crescimento muito grande para nossa igreja, graças a Deus. Na verdade, a gente é muito mais por um propósito, né? Então, Deus ele deu uma visão sobre São Leopoldo e nós dizemos sim para ele. Então, agora a gente está nessa missão, né? Então, nós começamos com um pequeno grupo de 40 pessoas, se reuniu em 40 pessoas durante um mês, depois ela só foi crescendo em 3 anos, né? Então, hoje ela não para de crescer, né? Então, como o Josué falou, é uma paixão mesmo. A natureza de Jesus era servir as pessoas. Então, a nossa natureza é servir as pessoas com amor, com carinho. E a gente sempre diz que a excelência, ela honra a Deus e ela abençoa as pessoas. Então, se você for hoje na nossa igreja, nós procuramos ser o mais excelente possível para atender todo tipo de pessoas e também para amar todo tipo de pessoas. E essa energia do amor aí, que a gente tá falando de restaurar famílias, casamentos, como Josué, né? Josué citou, é um dos desafios das futuras gerações, o qual vocês investem com esse projeto. Vamos começar a falar o projeto? Vamos lá. Então, hoje nós temos a nossa Casa Amparo na Vila Progresso. Ela era a antiga Vila dos Tocos, então ela já mudou o nome. Então, nós acreditamos também num grande progresso que já está acontecendo naquele bairro. Então, hoje nós já atendemos aquele bairro faz 2 anos e hoje só surgiu a oportunidade de adquirir um espaço para isso, né? Então, após a enchente, muitas pessoas, infelizmente, acabaram se mudando e surgiu a oportunidade da igreja comprar esse espaço de 500 metros quadrados. Já tinha algo construído lá, nós reformamos tudo, estamos em reformas ainda, mas já estamos conseguindo atender as crianças ali naquele bairro. Desde quando vocês atendem essas crianças? Nós começamos já fazem uns 15, 20 dias que as obras estavam acelerando e nós começamos a ir nas ruas pegar cadastro. Ainda estamos pegando alguns cadastros para começar. Então, essa semana a gente está finalizando parte de cadastro, indo nas casas ainda, vendo com as famílias quantas crianças têm, o que eles fazem, qual contraturno eles vão pegar. Para semana que vem começa a parte integral daí, que daí vai ser alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde, para as crianças que estão no contraturno. E tem crianças que, infelizmente, eles não vão na escola, né? Então, essas crianças que é o nosso papel de atingir elas. Tá, qual é o objetivo do projeto? Aí pega essas crianças, né? Quantas crianças, qual é a capacidade máxima ali, a princípio, nesse primeiro momento, nessa primeira fase? Nesse primeiro momento aí, nossa capacidade vai ser em torno de umas 70 crianças por contraturno. Mas já é bastante numa comunidade, para quem tá começando. Exatamente. A gente quer alcançar essas crianças, transformar a mentalidade, dar um futuro para elas, acho. Essa é a transformação da mentalidade, porque eles vivem numa realidade totalmente diferente da nossa. Sim. Por incrível que pareça, é muito perto da nossa cidade, dentro da nossa cidade, muito perto de onde estão os outros bairros, mas uma realidade totalmente diferente, né? E a gente precisa alcançar para que eles tenham uma transformação de mentalidade para um futuro melhor, para eles acreditarem num futuro melhor. Acho que esse é o ponto principal. É investir no futuro mesmo. No futuro mesmo. Quando a gente pensa em transformação, a gente está falando de um estágio atual para um estágio desejado. E aqui no meio está o objetivo, imagino, do projeto de vocês. Como é que vocês enxergam o estágio atual dessa comunidade? As dificuldades, as problemáticas, os desafios. Vamos falar da dor mesmo. Só para quem está nos assistindo entender aonde vocês estão mexendo. Para depois a gente dizer qual é o nosso sonho, qual é o mundo ideal. Claro que eu sempre brinco, a gente sempre tenta atingir a lua para acertar as estrelas. Mas qual é o mundo ideal para que a comunidade que está conhecendo o projeto já comece a se engajar também a surfar nesse sonho junto? Sim. Como o José falou, é uma realidade totalmente que está perto, mas ao mesmo tempo é um extremo, né? Ela é do lado do centro de São Leopoldo. Mas é uma extremidade. O que divide é a Vila Progresso, é o rio, que divide o centro e a vila. Então, hoje a realidade ela é muito triste. Então, para você ter ideia, uma das vezes nós fomos fazer uma ação lá com as crianças, era o Dia das Crianças, colocamos brinquedos infláveis, tudo, e estava passando uma criança de bicicleta. Eu falei, cara, vem para brincar, hoje nós vamos ficar o dia todo aqui, vai ter comida e tal. E ele falou, tio, não dá, eu tenho que vender paçoca no sinal. Daí eu falei, tá, mas por que tu vai vender paçoca? Não, meu pai pediu. Eu tenho que vender porque essa renda é pra dentro de casa. Daí eu falei, então tá.
quanto que é as paçocas? Daí ele falou, dá R$60. Eu, tá, então eu vou comprar tudo, tu vai ficar aqui agora. Dele, não, tio, sério, cara, eu vou comprar. Então eu comprei e aquele dia daquela criança mudou. Então eu acredito que marcou a vida dela com esses gestos que é isso que a gente fala, nós nos movemos por amor. Então hoje a realidade ela é muito triste dentro do bairro. Então teve um outro caso que eu estava conversando com as crianças, ele tinha 11 anos, e eu perguntei para ela, cara, o que tu quer ser quando crescer? E ela falou assim, nossa tia, eu quero ser que nem meu pai. Eu falei, o teu pai deve ser maravilhoso, teu pai deve ter um grande emprego. Ele falou, não, tem, tio, deu sério. Eu falei, então ele deve ganhar muito. Ele falou, ganha. Deu quanto que ele ganha? Ele falou, R$950. Daí aquilo me deu um choque, assim. Eu parei e falei, o que teu pai faz? Meu pai é reciclador, tio. Eu quero ser isso quando crescer. Daí eu parei e falei, cara, tu pode ser muito mais. Pode ganhar muito mais que teu pai. Daí ele, será, tio? Eu, pode. Cara, Deus tem algo muito grande pra ti. Daí ele olhou assim, dele, eu queria ser youtuber. Daí eu falei, tu pode ser. Então tu vai ser youtuber, então. Ele já encheu os olhos de lágrimas, assim. Eu falei, cara, Deus pode fazer algo na tua vida. De repente tá almejando esse estágio. Mas Deus tem muito mais. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então o sonho de Deus supera o teu. E aquela criança eu vi que criou uma esperança nos olhos dela. Então aí eu entendi que precisava mudar a mentalidade das crianças. Então quando nós ficamos com os abrigados, a maioria dos abrigados eles ficaram da Vila Progresso dentro da igreja. Então, em 30 dias, a mentalidade deles mudou dentro da igreja. A cultura da igreja, uma cultura, ela é diferente de ser construída. Então, nós construímos uma cultura dentro da nossa igreja. Nós atendemos eles, para ter uma ideia, eles não comiam. Eles comiam uma refeição por dia quando comem. Então, na igreja, na enchente, eles comiam 6 refeições por dia. Então, as crianças falaram, eu não quero ir embora, quero ficar aqui. Então nós começamos a atender, só que eu vi que em 30 dias mudou a vida deles. Só que quando eles voltaram, voltou o que eles eram. Aí eu entendi algo, que eu precisava estar dentro deles, lá dentro do bairro, para que acontecesse uma mudança não superficial, mas uma mudança de dentro para fora. Aí por isso que nós entramos dentro da Vila Progresso, para que haja uma mudança não superficial como aconteceu dentro da igreja. Dentro da igreja Deus mostrou para nós, é possível a mudança. Então agora nós estamos lá para mudar isso. Essa mentalidade é uma metanoia, né? Uma transformação de mente. Então a realidade deles hoje é muito difícil. As crianças elas passam fome, elas não trabalham. Os pais ficam, a maioria se for lá hoje, a gente estava lá, eu passei 3 horas da tarde, estava cheio de homem na esquina. Então a realidade é muito difícil. É uma miséria, uma mente miserável, uma mente que só espera algo que você vai dar. Eles esperam um rancho, eles esperam qualquer coisa que você vai dar. E nossa ideia não é fazer apenas uma obra social. Nossa ideia é mudar de fato a mentalidade das pessoas. Te tirar uma vida miserável para uma vida diferente. E essa vida diferente quem pode dar é Jesus. Não há outro meio a não ser Cristo. E se a gente for entrar no bairro lá, você vai ver, é um bairro que extremamente foi atingido, né? Um dos principais bairros foram atingidos pela enchente. E as casas já eram precárias, né? Então eram de madeiras, enfim, todas elas bem precárias. E hoje elas estão muito piores devido à enchente. Então imagina, se casas de alvenarias ficaram do jeito que ficaram, imagina uma casa de madeira, né? Então são casas bem precárias e eles tentaram reconstruir da forma deles para continuar onde eles estavam. Então lonas, então tu vai ali em alguns lugares, estão dormindo em lonas, fechando frestas com lonas. Então é um bairro extremamente que precisa de ajuda, precisa de uma atenção. Então, e como o pastor falou, a gente não está lá somente para fazer uma ação social, mas literalmente uma caridade, porque a essência da caridade é transformar através do amor de Deus, derramar o amor de Deus às pessoas. E é isso que nós estamos fazendo lá, é transformar a mentalidade, a família, o futuro daquela geração, através do ensino, através do cuidado, através do amor, porque muitas crianças lá, tu vê nos olhos deles, que eles querem atenção e amor. Eles não têm isso. E nós, de alguma forma, vamos dar atenção, amor, carinho e uma perspectiva de uma vida muito melhor. Porque se tu vive numa realidade daquela dali, a tua mentalidade fica naquilo dali. Tu não entende que há um mundo a ser explorado.
E nós queremos mostrar que há um mundo a ser explorado, que eles conseguem alcançar os seus desejos, os seus sonhos, as suas perspectivas de vida, que é possível, né? Que é possível alcançar isso, e nós vamos alcançar através desse trabalho, sabe? Dessa transformação, aos poucos, transformando as crianças, alcançando as famílias, as mães, né? Que precisam. E isso vai ser de uma forma extraordinária para aquele lugar, né? Nós queremos muito assim, nós acreditamos e nós vamos fazer, né? Porque nós estamos caminhando num propósito. Não é algo nosso, mas é algo vindo de Deus, é divino. Nós estamos lá com um propósito, com uma missão. E o nosso slogan, né, é: o amor transforma a realidade. E a gente acredita que o amor derramado naquele bairro, naquele local, vai transformar a realidade daquele local. Esse é o nosso entendimento. Eu lembrei de um relato que a gente foi... tem muitas histórias, né? Que a gente ficou muito tempo lá, tá muito tempo lá. E uma das histórias era que veio uma voluntária nossa, a gente estava distribuindo uns calçados e tal, e veio uma das voluntárias nossas, ela pegou uma criança no colo, a criança dormiu no colo dela. Uhum. E a mãe dela veio assim: nossa, ela dormiu, ela só queria carinho, mas eu não consigo dar. E daí aquilo chocou a gente. Tipo assim, a criança, ela só queria amor, ela só queria um carinho, ela só queria um abraço. E a mãe falou que não podia dar porque ela tinha mais filhos e é aquela correria. E aquilo ali para nós foi algo que a gente... Cara, mais do que dar um alimento, eles precisam de amor. Então não é simplesmente eu entregar um alimento, é eu entregar amor para as pessoas. Então a gente para ouvir, a gente para ouvir uma pessoa. Uma pessoa a gente para ouvir, independente de como ela foi, independente de como que ela está. Então a gente para ouvir, para dar atenção, a gente para abraçar, para falar de Jesus. Porque todas as nossas falas, tudo que nós vamos fazer é sobre Jesus, não é sobre nós. Então, eu preciso falar que Jesus mudou a nossa realidade. Então, a nossa realidade, a minha realidade foi mudada por Jesus. Então, eu sempre falo, eu sei de onde eu vim e onde eu estou. Então, eu também sou grato de onde eu vim. Então, eu preciso fazer algo pela cidade. Então, por isso que a gente se move por amor. Tanto é que dentro do nosso voluntariado, hoje a gente tem em torno de 90 voluntários integrais. Ninguém ganha nada. Eles dão, e a gente tem dentro desses voluntários de amor. O que esses voluntários fazem? Só dão amor, mais nada. Nossa, que lindo, né? A gente se emociona. Tá, e aí, se a gente pensar na transformação, né? A gente sabe que a gente tá falando aqui da palavra de Jesus, né? Da palavra de Deus, com certeza isso vai ser o que vai reger os trabalhos. Junto com isso, na prática do dia a dia, vai ser contraturno? Como é que vai ser essa acolhida, esse atendimento? Depois a gente vai falar da questão do mindset, da expansão do mindset, enfim, dessa transformação que tem que acontecer para chegar onde a gente quer. Mas... como é que vai se dar na prática esse projeto? Assim, só para quem tá em casa, já ou ajudar como voluntário do amor, ou então, eu preciso, eu quero botar meu filho, enfim, deixa eu entender mais como é que vai ser o sistema. Então a gente separou hoje, a gente está atendendo até o dia 20 de dezembro, a gente vai atender de quarta a sexta, e sábado é educação física, futebol. Então o que a gente vai fazer? A gente separou por nichos, vai ter cinema, vai ter reforço escolar, vai ter balé. A gente percebeu que eles andam muito de bicicleta. E as bicicletas às vezes não são boas. Então a gente vai ter uma oficina de bicicleta. Porque a nossa ideia é o quê? Não é apenas fazer algo, mas é dar um futuro. Então se eu vou ensinar eles a mexer numa bicicleta, eu já posso automaticamente estar gerando um emprego futuro. Porque hoje o ciclismo está aumentando cada vez mais no Brasil. Então as pessoas, elas gostam de um esporte. Então essas crianças, elas ali na área da bicicleta, mexendo nisso, naquilo, elas vão ver que pode ser que elas gostem daquilo e gere um emprego para elas futuro. Então a gente vai ter reforço escolar, vamos ter outras atividades que a gente quer implantar, mas a gente não implantou ainda porque falta alguns recursos para nós concluir. A gente quer fazer uma cozinha, a gente já tem uma pessoa que ela é formada em gastronomia, ela vai fazer bolo, pão, junto com as mulheres da comunidade para dar uma renda para elas. Então elas vão ali porque hoje 80% da comunidade, as mulheres, elas estão depressivas, elas não têm perspectiva de vida e a maioria são abusadas, crianças abusadas. Então já vem de geração em geração. Então por isso que nós vamos atingir as crianças e depois vamos indo nas mulheres para mudar. Então hoje vai ter diversos nichos dentro do Amparo
para que possa atender todo tipo de criança. Então, a nossa ideia hoje é pegar criança de 4 anos a 14 anos. E daí os de 15, 16, 17, a gente já vai gerar um emprego para o mercado de trabalho. Então, a gente já tem parceiros aí com barbearia, salão de beleza. A gente já tem tudo isso programado para fazer workshop com eles, já dar todo o recurso para eles, treinar eles para o mercado de trabalho, para eles tirar aquela visão micro e olhar uma visão macro. Hoje eles têm uma visão micro, como o Josué falou, só aquilo ali dentro ali. Para eles, o maior sonho deles é ser reciclador. Então, eles podem muito mais, as crianças elas podem muito mais. Então, essa é a nossa ideia de gerar, não só, como eu falo, não só entreter eles. Eu vou dar um entretenimento para eles. Não, a gente quer mudar a vida deles, a mentalidade deles, para que eles vão lá e rompam na vida deles cada vez mais. Fora a realidade também do tráfico, né? Nossa. Que é muito forte ali naquela região, né? Mas a gente vai trabalhar nessa área primeiramente, né? De oficinas, de atenção às crianças. Também a gente tem a informática, a gente ganhou alguns computadores, mesas, psicólogos. Então a gente vai trabalhar nesse primeiro momento nessa linha, né? Até, obviamente, eles vão crescendo, vão tomando uma proporção maior. A gente vai direcionar também para cursos profissionalizantes. A gente sabe que hoje a gente tem acesso, né, a cursos profissionalizantes gratuitos dentro da plataforma do governo e muitas vezes eles não têm essa informação. Não tem nem computador, Eles nem não tem nem quem computadores, oriente, não tem como orientação, não tem um nada. tutor. Exatamente. Então a gente vai ser esse meio de campo para que eles possam alcançar essas ferramentas, né? E também estar aí se aperfeiçoando cada vez no mercado e alcançando coisas muito maiores que eles imaginam, né? Então esse primeiro momento seria essas atividades que nós vamos atingir e começar a fazer, né? E aplicar. A gente já sabe que, às vezes, mudar uma realidade, por exemplo, como essas que a gente está conversando aqui, de tráfico, de abusos, mexe tanto com crenças, com baixa autoestima, é uma série de situações tão em nível mais baixa possível em termos de dignidade humana, que eu fico na curiosidade de perguntar, e aí que eu quero a experiência de vocês, quanto tempo dentro da igreja, e agora com essas crianças próximas da palavra de Deus, vocês acreditam que é necessário para resgatar mesmo essas crianças ao cenário ideal? Porque a gente sabe que isso é uma luta já dos governantes de muito tempo, da própria comunidade, né, de romper esses ciclos. A gente tem muitas entidades aqui sociais tentando romper esses ciclos. E como tu disseste, passa de geração em geração e parece que não vence. Então, a gente sabe que todo esforço é extremamente válido, mas dentro da experiência de vocês, dentro da igreja, uma vez que a gente conecta essas crianças, essas famílias à mão de Deus, à mão de Jesus, é possível ter uma luz no final do túnel em uma geração breve, num espaço curto de tempo? Eu acredito muito que Deus ele pode mudar a nossa vida em fração de segundos. Então, não é o tempo. Hoje, o que falta, o que nós estamos... O nosso foco hoje eu vejo como 3 pontos. Foco, paciência e persistência. Esses 3 focos. Muitas pessoas eles não têm foco do que eles querem. Na verdade, eles só querem dar um alimento. E que nem a gente vai falar, é muito mais. A causa pontual ali, fiz meu trabalho. Isso é qualquer um. Só que a raiz tá ali. Ninguém quer mexer na raiz. Todo mundo só quer fazer... Dá trabalho, né? Dá trabalho, mexer na raiz. Por isso que tem que ter foco do que tu quer. Tu quer mudar uma geração. Perfeito. Paciência. Não é fácil lidar com esse tipo de pessoas. Então é muito difícil. Sim. Então tu tem que ter muita paciência. E muita persistência para não desistir no meio do caminho. Sim. Então nós temos esses 3 pontos. Foco, paciência e persistência. Então a gente sabe o que a gente remangou as mangas para fazer. A gente sabe o trabalho que vai ter. A gente sabe que Deus pode mudar em fração de segundos, mas como também pode ser algo contínuo. Algo que vai demorar 1 ano, 2 anos, que nem eu digo. Hoje nós estamos quebrando uma cultura, que é a cultura de uma mente miserável, e colocando uma cultura totalmente diferente, que é a mentalidade de Jesus. A mentalidade de Jesus não é ter, é servir. Então nós queremos mostrar para eles que nós não estamos ganhando nada para servir, para que depois de um tempo, quando eles estiverem maior, eles vão e façam o mesmo. Eles pegam e começam a servir as outras pessoas. Isso é replicar, é multiplicar, transbordar. Então eles estão recebendo amor, eles vão transbordar amor. Então nós acreditamos muito em questões de palavras. Eu acredito muito que as palavras elas mudam destinos.
elas mudam. Essa frase é forte, hein? Pode repetir? Eu acredito muito que as palavras, elas mudam destinos. Então, elas mudam realidades. Então, quando eu falo para uma criança, você é uma criança imprestável, ela vai crescer como uma criança imprestável. Quando eu falar para ela, você é uma criança vagabunda, ela vai se tornar um vagabundo. E essa é a amanhã. realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, hoje nós falamos, não, você vai ser uma criança diferente. Você vai ser um advogado, você vai ser um médico, você vai ser uma pessoa com o caráter de Cristo. Então, ela pensa, porque ela nunca ouviu isso. Então, as nossas palavras, o nosso poder nas palavras, elas mudam realidades. Então, eu tenho um filho. Então, o José também tem. Então, nós fizemos o quê? Nossos filhos, nós criamos eles com diversas palavras de afirmação. De que ele pode fazer, de que ele é capaz de fazer. De não esperar, mas ele ir até o lugar e fazer. Então, nós procuramos o quê? Criar os nossos filhos dessa maneira. Então, se tiver que corrigir, nós vamos corrigir. Se tiver que fazer, nós vamos fazer. Mas para eles entender desde pequeno, a gente leva eles para tudo. Para eles verem já a realidade que acontece e para eles começar a servir as pessoas. Então, eu acredito muito que Deus pode mudar em fração de segundos, mas como também a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Nós vamos, que nem hoje, nós estávamos lá fazendo cadastro, já estavam os adultos, vai ter comida para nós? Então, eles já estão esperando comida, mas na verdade eles poderiam trabalhar. Tem vários adultos ali com 30, 35 anos que podem trabalhar, que podem capinar, que pode ser um servente, que pode trabalhar na obra, mas eles não querem, eles preferem ficar de repente no tráfico, ganhando 50, 60 reais por dia, vai ficar ali parado. Então essa é a realidade, eles esperam algo em troca, me dá um alimento aí, me dá isso, me dá aquilo, e em vez de ir atrás, correr e buscar. E vai ser um desafio, então, no sentido de convencer a criança que ela é capaz, diante de uma educação que ela vê dentro de casa. Porque a casa ainda é o alicerce, ainda é o norte. Aí vem alguém de fora ali e diz, não, mas tu tem potência. Não tem. Quer dizer, ou até pode acreditar de uma forma superficial, mas lá dentro do coraçãozinho tem as dúvidas, né? Porque chega em casa e já escuta ao contrário. E uma vez eu ouvi o Paulo Vieira, uma vez ele disse assim, para cada uma palavra negativa, você tem que dar 5 positivas pro seu filho para tentar neutralizar. Então, eu imagino o tamanho do desafio de vocês. Sabe que a gente também vai ter trabalhos com as mães, né? A gente acredita muito ali tem bastante mães solos, né? Que cuidem dos seus filhos sozinhos, até mesmo homens que abandonaram, né? Enfim. Ou até mesmo nem sabe quem é o pai, né? Muitas situações assim. E nós vamos também ter o foco de trabalhar com as mães, literalmente para que as mães também possam ter esse entendimento de liberar palavras de bênção para os seus filhos, né? E de educar os seus filhos nesse sentido, sabe? De impulsionar eles a viver coisas novas e fazer eles acreditarem em algo novo, poderoso, porque elas já têm uma mentalidade de adultos, né? De adultas, e a gente, de repente, através delas, e a gente sabe do poder de uma mãe, né? De uma palavra de uma mãe, de uma bênção de uma mãe. Sim. Então, nós vamos também trabalhar com algumas mulheres, vamos ter um encontro com mulheres, né? Com as mães, para que elas também possam gerar isso nos filhos, para que elas consigam também trabalhar. Então, vai ser muito além deles estarem ali na casa Amparo, sendo abençoados com palavras, mas agora dentro de casa. Porque nós vamos instruir as mães para que as mães façam, replicam isso dentro das suas casas. Então, vai ser uma forma também de alcançar a curto prazo esse objetivo, sabe? De nós quebrar qualquer tipo de maldição, qualquer palavra que eles vêm carregando dentro de si, sabe? Transformar essa mentalidade de orfandade, né? De não pertencer e mudar essa mentalidade de pertencimento. Então, tem o merecimento de um amor maior, paterno, que é o de Deus. Hoje, a maioria ali é órfãos de pais vivos. Então, eles não têm... Não tem a referência divina ainda. Não. Então, a gente sabe porque hoje nós temos nossos filhos e a gente sabe o papel que é de um pai na vida de uma criança ou na vida de um adulto. Então, que nem eu digo, as palavras, elas têm muito poder. Então, um pai que está na direção correta, no propósito certo, cara, o filho dele vai voar. O filho dele vai romper, o filho dele vai alcançar. Eu sempre digo que o lugar mais alto que eu chegar será o piso para o meu filho avançar. Meu filho não precisa passar pelo que eu passei. Meu filho precisa, da onde eu parei, ele vai. É um legado. Então, eu entendo que herança é o que eu deixo para o meu filho, mas legado é o que eu deixo no meu filho.
Então, meu filho, ele tá Tá recebendo lindo isso também. legado. Exatamente. A gente tá deixando legados de valores. Isso. Então, hoje, o que nós estamos fazendo lá na Vila Progresso é mais do que ser voluntário. É ser pai e mãe de uma geração. Já está aberto, então, para acolher quem está nos assistindo e que tem interesse. Sim. Tá. Como é que funciona no sentido de desafios agora estruturais? Vamos pensar assim, porque hoje eu não sei como é que é a manutenção da igreja, como é que vai ser a manutenção. Acho bom a gente trazer um pouquinho isso para a realidade da nossa comunidade, né? Para daqui a pouco eles estão pensando assim, eles têm esse projeto aí, tá facinho, né? Tem alguém que pague a conta. Sim. Como é que funciona isso aí? Até para... Bom, deixaste uma dica aí que os empresários podem participar se conectando, gerando empregos, cursos técnicos, alguma coisa nessa área. Eu já pesquei. Mas o que mais que a gente precisa entender como é que funciona para poder ajudar mais? Hoje, o que acontece? Hoje, em integral, a igreja banca tudo. Então, eu entendo que isso também é o papel da igreja, né? Eu, como um pastor da igreja, eu entendo que o papel da igreja, Jesus já deixou muito claro, é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Esse é o papel da igreja. Então, nós estamos cumprindo com isso. Claro que os recursos eles nunca são suficientes. Então, hoje nós compramos o espaço lá, nós já gastamos só em reforma quase 150 mil reais. E não ficou como a gente queria. Então, a gente sabe que ainda há uma demanda muito maior. Então, tem pessoas que querem começarem a apoiar, querem estar mais perto, mais próximo. Então, dá para conversar com a gente mostra o projeto, como funciona, dá para padrinhar daqui a pouco uma criança. Então, a nossa ideia hoje, a igreja, ela banca tudo. A igreja, ela paga... Mas quanto mais... Mas que nem um pai com filho. Quanto mais tem, mais curso vai mais dar, é mais uma criança, o coração vai crescendo. A gente tem empresários parceiros, né? Que em diversos projetos que a gente vai fazer, esses tempos a gente pegou as crianças lá do Vila Progresso, colocou no ônibus e trouxe para dentro da igreja o dia inteiro. Daí, no final, eles ganharam o McDonald's, o McLanche Feliz para todas as crianças, ganharam brinquedo, almoçaram, tomaram café da tarde, o dia inteiro, brincadeiras, tudo. E eles foram para casa felizes. Então, aí teve empresários que ajudaram nesse projeto. Então, projetos também, Dia das Crianças, Natal. A gente está programando agora para o Natal fazer uma grande ceia, fazer uma mesa muito gigantesca, botar para as crianças, para nós estar junto nesse período de ceia. E aí, nesses eventos pontes, esses projetos pontes, tem empresários que ajudam, né? Até a questão estrutural, né? A gente tem um espaço hoje que, de certa forma, já está limitado, né? Até pela quantidade de crianças que a gente fez o cadastramento hoje, então a gente viu a quantidade de crianças que a gente vai atingir. E é um projeto, é um espaço pequeno, de certa forma, e a gente tem um espaço até para construir, né? Para ampliar. Então, de certa forma, também a ajuda financeira, né? Alcançar isso vai nos fazer estruturar melhor, né? Nós crescer essa parte de estrutura, né? E conseguir também abrir mais salas, abrir mais a questão de cursos, enfim, começar a ampliar e começar o crescimento, né? E a gente tem um espaço, porém ainda o espaço a gente sabe que já está pequeno. E a gente quer fazer, a gente vai iniciar já com café da manhã, com almoço, café da tarde, então já vai ocupar mais um espaço, né, questão de cozinha, mesa, né, tudo mais. Mas a gente vai caminhando sabendo que nós precisamos ampliar já a estrutura, porque a demanda é muito grande, né? Penso, então, que é importante citar que se a igreja faz esse aporte, a participação da comunidade aos domingos lá já é uma ajuda direta, eu diria, né? Porque é lá que vocês fazem a arrecadação, daqui a pouco eu não sei se tem outras formas de arrecadar os dízimos, ofertas, enfim, fiquem bem à vontade, tá? Porque às vezes a pessoa tá em casa, eu me lembro da enchente, muita gente não sabia como ajudar e entrava em depressão por não saber como ajudar. Sim. E às vezes aí dizia, filha, faz um Pix, tá tudo certo. Só que, claro, mas vai pro lugar certo. Isso. Não, infelizmente, hoje a gente tem esse cuidado, né? Porque tem muitas pessoas maldosas. Eles se aproveitam, na enchente agora que teve, eles se aproveitaram da estrutura da igreja, que nós estávamos ali toda movimentando, criaram
Um Pix, um uma Pix Que chave. fake lá barbaridade. pra Como depósito, se não sabe? bastasse uma enchente. Então a gente teve que fazer todo esse trabalho de fake news, né? Ah, foi uma fake news, enfim, para Que estruturar. Isso paralisou também a entrada, então tudo isso é bem complicado, né? Faz Porque a parte gente do trabalha- jogo. Faz parte do jogo. Faz Mas parte do hoje, jogo. que é questão de toda a membresia da igreja, hoje eles acreditam muito na nossa palavra. Uhum. Então nós construímos isso. A questão de caráter não se constrói da noite pro dia, né? Exato. Então eu sempre, antigamente as pessoas falavam que tudo era demônio. Mas na verdade não, né? É falha de caráter. Falha de caráter não é expulsado. Precisa ter uma transformação. Então hoje o que nós vamos falar para a igreja ela compra muito. Uhum. Ela tô junto, nós vamos fazer. Tanto é que numa fala que nós falamos, nós levantamos 90 voluntários integral. Pessoas que não vão ganhar nada, vão doar ainda gasolina, vão doar tempo para estar lá. Mas se querem ver a transformação acontecer. Então hoje foi construído isso. Então a gente fala, ó, vamos comprar um espaço. Eles estão lá, daqui a pouco eles olham, compramos. Ó, vamos reformar tal lugar. Compramos aquele espaço, vamos reformar. Eles olham assim, não é algo que espera anos para acontecer, não, ele acontece muito rápido. Então é tudo muito rápido que acontece. Na igreja vocês têm pessoas muito engajadas, então. Sim. Tem pessoas muito Não. E essa transparência, a gente sempre tem essa responsabilidade, esse caráter de saber que esse valor é destinado a isso, sabe? A ajudar as pessoas. O nosso sentimento é esse. Então a gente é transparente nesse sentido. E as pessoas acabam não confiam, né, na nossa palavra. E é isso que a gente sempre leva. Fazer, receber e fazer as coisas. Literalmente. E é uma acontecer. prestação de contas também de tudo isso, né? Que nem a gente tem o mercado solidário na igreja. Uhum. O que é o mercado solidário? O mercado solidário, digamos, tu precisa de alimento. Ah, eu preciso de alimento. É muito fácil eu dar uma sacola básica para você, mas tem coisa dentro da sacola que tu não vai usar. Uhum. Então, no mercado, ele vai lá, ele ouve uma palestra sobre gestão financeira. Ela vai aprender um pouco por que ela tá dessa forma. Falta de emprego ou porque não quer trabalhar. Então, a gente vai filtrar nesse negócio. Vai ter um funil. Ah, passou por isso aí tudo. Não tá. Deu um mercado solidário, o que acontece? Ela ganha, digamos, R$200 falso. A gente criou um nome de uma... Agora Uma não me moeda. lembro. Uma moeda, A né? gente criou uma inteira. moeda. Daí a gente dá esses 200 pra pessoa e daí é um mercado mesmo. E tem tudo assim com os valores. E ela vai aprender a administrar o dinheiro. Então ela vai pegar aquele... Ela não pagou nada por aquilo, ela só ganhou. É só ela uma, tá ganhando tudo. é uma forma lúdica de... De ela entender Conscientizar. assim, de ela entender assim, uau, eu preciso administrar. Aí eu também vou pegar só o que eu preciso, não E é uma que... forma digna também, né? Da pessoa não só receber, mas ela escolher o que ela precisa, aquilo que ela necessita mais, né? É uma forma Perfeito. digna das pessoas também, Lindo. né? Alcançar isso que é aquilo o que a gente faz na Vila Progresso, né? A gente não pega e dá, a gente fala escolhe. Porque o escolher traz uma dignidade. Quando eu vou numa loja, eu não falo, o que vocês querem me dar aí? Não, eu vou escolher. Sim. Então, isso é uma forma de trazer dignidade pro ser humano. Então, o ser humano, ele para e fala, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que... Fantástico. Que lindo isso. Tá. Quais serão os desafios maiores de vocês? Vocês já conseguiram mapear isso? Os desafios maiores? Eu acho que o desafio maior é exatamente esse ponto de mindset, né? Que é a transformação, que é a implantação de uma nova cultura, né? Que vai demandar um tempo e uma persistência, né? O pastor falou, é um foco e uma persistência. Mas a gente acredita muito, porque a gente tem um propósito diante disso. Não é algo vago. O propósito move, né? O propósito nos move. O propósito move, é Exatamente. fantástico. Então a gente acredita muito nisso, a gente vai conseguir. E é legal que você sendo o exemplo dessas crianças, dessas famílias, elas também, imagino, terão propósitos. Eu acho que é isso que faz a diferença. Exatamente. O brabo, quando tu vê uma criança, um jovem perdida nas drogas, assim, é porque falta propósito ali, falta clareza. Um dia tem uma frase que a gente fala que a maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Exato. Então, quem vive uma vida sem propósito vai vivendo uma tragédia. Então, todo ser humano ele precisa de um propósito. Então, nós temos o nosso propósito maior, é Jesus Cristo. Então, antes de nós amar, ele nos amou primeiro. Então, eu só tenho a capacidade de amar alguém porque ele me amou primeiro. Então, se ele me amou da forma que eu sou capaz de amar alguém da forma que ela é. Perfeito. Então, E é um amor sem troca. É diferente a gente... não é uma barganha. Não é uma né? barganha. Não é barganha, não é negociável, Não assim. é negociável. É algo tipo, eu dou porque eu tenho de sobra. Eu transbordo. Entendeu? Eu não preciso receber de volta. Claro que um olhar de uma criança grata é demais, o sorriso, né, as lágrimas no olhar de uma mãe, é maravilhoso tudo isso. Mas a gente vai ver também muita ingratidão.
Muitas pessoas virando as costas, brigando, enfim, já presenciou muito mas aqui isso, não é né? mas aí não é da conta de vocês Não isso, é, né? exatamente, não cabe a nós, conta de entendeu? vocês é fazer. Exatamente. É que, na verdade, Então, o que a tudo gente certo. faz é... Quando acontece esse tipo de situação, a gente não dá ibope. Isso. Então, ela entra num ouvido e sai no outro. Aí afaga ali. Continua com o foco. Porque se eu for olhar pra crítica, se eu for olhar... Que nem nós doamos 30 fogões novos, com botijão de gás, o kit completo. Paramos com o caminhão e começamos a entregar. De repente, começou uma fila a aumentar. A gente falou, gente, é só para as pessoas cadastradas, foi uma parceria com a Instio, e assim. E as pessoas não paravam de subir na fila. Quando acabou, nossa, daí começou. Daí, não, como assim? Quem é que passou? Onde é que passou? Não passaram na minha casa? E daí já começaram a querer brigar, e daí já queriam vir para cima da gente. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Então, por isso que eu digo, tem que ter um foco, uma paciência e uma persistência. Ai, gente. A gente podia literalmente... Esse é um desafio. Né, um desafio, velho. Um desafio, porque é por isso que eu digo, o foco é as crianças. Porque daí as crianças não vão criar nessa cultura que já tá os adultos. Que é um momento, assim, quase que míope e doente, né, da sociedade. E aí as crianças vão acabar se inserindo nessa miopia. É realmente um desafio de quebrar o círculo, quebrar o elo. As pessoas, na verdade, o que elas querem hoje é ela ser assistida pelo governo. Bolsa Família. Eu ganho R$500, mas eu vou ficar em casa. Eu ganho esses R$500. Isso é uma mente de miséria, uma mente miserável. Eu poderia trabalhar e ganhar o triplo disso. E transbordar ainda. Então ela prefere ganhar isso. Então é a mentalidade. Né? Tem alguns estudos norte-americanos que citam que uma pessoa, quando presenteia alguém, quando ela serve, ela é muito mais recompensada do que se ela tivesse... bioquimicamente mesmo, né? Recebendo o presente, enfim. A Bíblia, né? A Bíblia tem um versículo é melhor dar do que receber. Né? O melhor é estar no dar do que tá tudo receber. sintetizado, né? Todos os problemas da vida está sintetizado nesse livro sagrado. Exatamente. Só que como é tão simples, chega a ser complicado. Mais ou menos isso. Exatamente. É que, na verdade, as pessoas, elas têm uma fonte, que é a palavra de Deus, a Bíblia, só que elas não dão crédito ao autor. Então, e não sabe interpretar, talvez, também. Né? Elas pegam, elas usam daquilo, mas elas não dão crédito ao autor. Então, hoje nós damos crédito totalmente ao autor. A gente sempre fala que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, eu me movo por ele. Tudo que nós fizemos hoje é por ele. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da igreja, tá? Agora eu quero aprofundar na igreja. A igreja âncora, conta um pouquinho da história, como é que vocês chegaram nela, como é que ela se instalou há 3 anos atrás aqui. Pra, daqui a pouco quem tá em casa também ter um pouquinho mais de familiaridade, um pouquinho mais de segurança. Acho importante. A gente tem 3 anos, né? Iniciou numa célula. O que era uma célula? É uma celebração, um culto numa casa, né? A gente então se reunia numa casa e ali a gente celebrava, pregava a palavra, levava amor também, pregando a palavra para jovens, né? E tinha pessoas de mais idades também junto, né? E a gente ali pregava o amor. A partir dali começou a crescer de uma forma... Isso aqui em São Leopoldo já. Isso em São Leopoldo, Tá. no bairro Feitoria, lá no bairro Feitoria. E começou a tomar Dentro da casa de um integrante. Um rapaz lá cedeu a casa, a gente foi, ficou na garagem e nesse coração queimando. Era um estudo bíblico, assim, também, exatamente, né? Exatamente. E Falar sem de pretensão nenhuma, Falar de né? Jesus. Não tinha pretensão Sem nenhuma pretensão. de igreja, não tinha pretensão. Mas tudo Deus apontando, sabe? Sim. Tudo é um propósito. Aquela sementinha no coração Exato, começando a ferver, vai indo, começando a vai borbulhar, indo, a crescer. Exatamente. Então a gente foi crescendo, foi criando uma proporção muito grande ao ponto de a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? As pessoas começaram a se pegar, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Em que momento saiu da garagem? Então, ela ficou aí em torno de 1 mês, 2 meses dentro da garagem. Então, a gente começou com 5 pessoas. Em 1 mês tinha 50. Opa, aí já não entrava mais na garagem. Não entrava mais na garagem. E era nos domingos já. Não, era todas as quartas-feiras. Durante a semana. Então quer dizer que em 4 encontros já não cabia mais gente na garagem. Não cabia mais gente na garagem. Então, o que aconteceu? A gente começou a entender que Deus está fazendo algo. Só que eu sempre fugi Deus disso. está fazendo algo em uma sociedade carente de Deus. sim, muito. Né? Então, a gente teve muitas experiências na garagem, né? De Jesus curando alguém, de pessoas sendo libertas por Jesus, parando com vício, tudo nesse meio tempo. Então, eu comecei a fugir disso, né? Porque assim, não, Deus quer que eu abra uma igreja, eu não vou abrir.
E Tu já era pastor? Não era pastor. Não era Eu era pastor. empresário. Tu era empresário? De que ramo? Eu e minha esposa éramos do ramo da fotografia. Não são mais? Não, hoje a gente não exerce. Hoje a gente Aham. finalizou em abril desse ano. Tá. A gente finalizou, a gente chegou... Pra se dedicar. Pra se dedicar, porque ela teve uma proporção muito grande, né? Então a gente chegou no auge da nossa fotografia e a gente acabou entregando-se e devolvendo pra Deus, né? Então a gente começou, disse, não, vou ter que abrir uma igreja. E Deus começou a apertar. Eu falei, tá, cara, mas eu não quero abrir uma igreja. Mais uma igreja, pra que mais uma? Só um parênteses, eu vou pegar os ganchos só pra não esquecer, pra não... Não esquece do ponto onde tu parou. Mas quem tá nos assistindo pode ter uma curiosidade, assim. Tá, mas como assim? Deus falando comigo, Deus me provocando. Era um sentimento? Era uma emoção? O que era sonho? O que era, assim? O que vinha? É que Deus, ele vem de diversas formas, tá? Aham. Então, eu sempre digo que quando gera uma paz no nosso coração, é Deus falando com a gente. Ótimo. Então, quando você vai... Uma boa referência. Quando você vai fazer qualquer tipo de coisa na sua vida, se você sentir uma inquietação no seu coração, tipo assim, será que é? Será? Já fica com aquela dúvida, então Deus não é um Deus de dúvida, ele é um Deus de clareza. Então, no meu coração... Onde tá Deus, a certeza e a paz. Tá a certeza e a paz. E a segurança. A Bíblia fala que a paz dele excede todo o entendimento. Então, para eu experimentar, acessar essa paz, eu preciso abrir mão do meu entendimento. Então, Baixar o ego, a razão. Eu baixo, eu tiro isso para experimentar essa paz que ele tem. Só vai na paz, só vai Só vai. no flow da paz. É sobrenatural. né? É o sobrenatural. sobrenatural, né? Então aí tu não pensa mais na conta que tem que pagar, tu não Não. pensa mais na empresa, tu só pensa em fazer aquilo que dá paz pro teu coração. Então, a natureza de Jesus era servir as pessoas, né? Então, as pessoas podem falar, cara, mas eu não acredito em Jesus. Tá tudo bem. Mas nós não podemos rasgar os livros de história, que tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, ele pisou sobre a terra. Sim. Então, o Billy Graham vai dizer que o milagre não foi um homem pisar na lua, né? O milagre foi Jesus pisar na terra. Foi Deus pisar na terra. Exatamente. Concordo. Esse é um dos maiores E milagres. aliás, nem sabemos Maiores se o homem pisou na lua, mas enfim, né? Não vamos entrar nessa polêmica. Então, nós Agora que Jesus Cristo pisou na terra, a gente sabe, tá. Então nós começamos e veio no meu coração, Deus falou, cara, você precisa cuidar dessas pessoas. Sim. Então, na época eu tinha um pastor e ele foi lá em casa, tomou um café, daí falou, cara, tu precisa abrir uma igreja. Eu falei, cara, mas eu não quero. Tu já era conhecedor profundo da palavra. Eu me Já, converti tipo, desde 2015, né? Entendi. Então, dele falou, tu precisas, não. E tu já tava junto nesse período? Nós tava juntos já, caminhando junto com eles. Eu tava em outra igreja, mas a gente sempre caminhava juntos. Já éramos amigos já há um tempo, né? Eu fui de jovens dele, pra você ter uma noção. Em outra era? Em outro tempo, e eu fui líder de Falando jovens. parece que tinha 10. Não, mas aqui, Mas foi muito rápido. é que na né? verdade É um processo parece muito que em rápido. outro momento, porque, gente, como é que saiu de uma garagem? Sério? Como é que Sim, de uma sim. garagem saiu pra o que é a igreja hoje em 3 anos, com 2.500 pessoas, barra domingo? Era outra era. Há 3 anos atrás, mas era outra era. Exatamente, é. Né? Então a gente Muito começou, daí veio do meu coração de cuidar dessas pessoas. Então eu tentei fugir, mas não teve como fugir, né? Eu sempre digo que chega um ponto da nossa vida que é como brincar de pega-pega, né? Quando tu chega num canto, tá a pessoa assim, cara, eu vou te pegar agora, não tem pra onde você fugir. Não tem o ferrolho, não tem nenhum lugar. E eu sinto que Deus fez isso na minha vida. Ele me colocou numa parede e falou, cara, não tem pra onde você fugir, mano. Ele te colocou numa situação onde a tua palavra transformava a vida das pessoas e tu não tinha coragem de virar as costas. Então isso. eu falei, cara, há um propósito. Então eu entreguei minha vida pra Jesus. Então se eu entrego a minha vida pra Jesus, eu preciso viver por ele. Então se eu entrego minha vida pra Jesus e não vivo por ele, eu vivo uma mentira. Porque então de fato eu não entreguei minha vida pra Jesus. Então se eu entrego a minha vida pra Jesus, eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida dele. Então foi isso que ele trouxe no meu coração. Então eu falei, cara, eu preciso. Então eu comecei a fazer algumas provas com Deus, né? Eu falei, não, se é tu mesmo, então faz tal coisa. Se é tu mesmo. Deus, e começou a acontecer, né? Eu queria um prédio ali na Avenida Imperatriz, que não foi nessa que a gente tá agora. Eu falei, eu quero 2 meses sem pagar o aluguel, eu não tenho calção pra dar, isso o dono tem que aceitar. Dá o teu jeito. Dá o teu jeito. Eu acho engraçado que depois, quando a gente pega uma intimidade com Deus, é que nem uma relação com o pai, né? vai- É tipo pai. assim, Na né? verdade, a gente- Olha, pai, preciso do teu cheque aí. Na verdade, a gente sempre fala que na Bíblia fala diversas faces de Deus. Sim. Então ele é Senhor das nossas vidas, mas ele também é Pai. Então ninguém chega na casa do Pai e pede pra abrir a geladeira, a gente abre. A gente abre, Então, a gente tem intimidade. Com Deus é Intimidade. mesmo assim. Então
Que, aliás, depois tu se converte por favor, tá? Vocês me corrigem, isso é errado, mas só ajudando aqui no contexto, pra gente brincar também um pouco. Quando tu cria essa intimidade, é justamente isso que ele quer, né? E é um temor dos cristãos, chegar na hora de sentar na mesa e ele não te reconhecer como um filho íntimo. Exatamente. Então, eu acessei esse relacionamento de pai com filho. Então, nesse processo foi muito curado, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas para resumir, então eu aceitei, o dono aceitou a proposta, uma proposta em pé, sem cabeça. Sim, então daquelas. eu saí do pavilhão dele, isso tudo no mesmo dia, o pastor orou por mim, falou, cara, vai, eu fui lá, vi o pavilhão, o dono aceitou, e eu saí do pavilhão, veio um rapaz, falou, cara, Deus mandou te entregar um dinheiro. Eu falei, cara, como assim? Não, mandou te dar esses 5 mil reais pra você. Daí eu parei. Daí eu falei, cara, não acredito. Eu falei, não pode ser verdade. Eu falei, não, cara, Deus, eu tava guardando esse dinheiro e Deus mandou entregar pra ti. Não sei o que tu vai fazer. Era o dízimo de alguém, certo? Que no coração tá. Só que não Vai tinha saber. igreja, Não tinha igreja. Sim, não tinha Ela foi confiança. bem E ninguém aleatória, sabia assim. nada. E ninguém sabia nada, era só eu e Uhum. Deus. Foi, então tá, daí a gente começou. No primeiro culto tinha 100 pessoas. 110 pessoas. Então, daí Vocês fizeram divulgação como, gente? nas redes Redes sociais. sociais. Redes sociais, então... Olha só o que é a demanda do público, viu? Eu trabalho com marketing, a gente é uma empresa. Tu teve uma empresa, não sei se tu teve também. sim. A gente se rala pra botar 100 pessoas no nosso negócio. Mas onde tem a mãozinha de Deus, não precisa nem de divulgação. Então, na verdade, foi tudo fazendo. Em 6 meses, no primeiro culto que a gente teve ali, Deus falou comigo de novo. Falou, cara, tu não vai durar 1 ano aqui nesse pavilhão. Eu vou te colocar em outro. Eu falei, não, é possível, é recém o primeiro culto. Tu como sentiu isso no teu coração, de na novo, tua alma. isso eu senti no meu coração, mas daí veio várias pessoas, Deus foi Confirmando com várias pessoas, tu não vai durar 1 ano aqui. Eu falei, mas é o primeiro dia, como assim? E aconteceu mesmo, em 6 meses tinha quase 400 pessoas. Não tinha... Era qual endereço na época? Não é mais aquele endereço, então? Não é esse que tá ali. Então era na Avenida Imperatriz. Tá. Uma avenida bem conhecida de São Leopoldo. Então, em 6 meses, isso começou a me inquietar, porque eu ficava na rua, como, né? As pessoas esperavam um pastor velhinho, de cabelo branco, de terno. Isso tinha não, eu não vou passar vale. Vou passar vale pra esse cara aí, esse pastor aí jovem. E daí eles não me conheciam, eles vinham ali, eles começavam a conhecer quando eles vinham lá dentro. E eu ficava ali na frente. E nisso eu vi mais de 10 famílias voltando com seus filhos embora. Porque não tinha como entrar na igreja. Era muita gente. Era gente sentada no chão, era gente sentada na escada. O que tu fazia? Tu dançava... O que ele faz? Eu vou no próximo domingo vou dar um jeito. Vamos deixar essa... depois eu volto aqui, eu faço uma live depois e falo. É pra te querer ir lá conhecer. Então... Em 6 meses isso me inquietou muito. Falei, Deus, eu não acredito que o Senhor pediu para eu abrir uma igreja para as pessoas reservarem o domingo e eles voltarem embora agora que seus filhos não poder cultuar. E aí eu comecei a procurar um pavilhão. Então procurei, não encontrei, preços astronômicos, absurdos, e de repente apareceu esse no Facebook para mim. Esse pavilhão que eu tô hoje. Então ele estava há 8 anos abandonado, destruído, uma empresa que faliu. E eu senti, vou lá ver. Fui lá ver. Deus falou, é esse aqui eu entreguei pra vocês. Fora de rota. Não, as pessoas falam, pastor... Industrial. É que é um processo. Não tem ônibus, pastor, não tem... Os Uber não vão pra lá, é uma rua pra entrar, uma pra sair nesse mesmo bairro. É mesmo assim. É escondido, o que o senhor... Não tem como, o senhor vai perder o público. Eu falei, cara, Deus falou. E se Deus deu uma visão, Ele vai dar provisão. Em 3 meses, nós começamos a reformar todo o pavilhão, com tudo mão voluntária. Reformamos, começamos. O primeiro culto tinha 700 pessoas. Então, isso foi antes da enchente ou depois? Não, isso já foi depois. Já foi depois. Na enchente vocês não chegaram a ser... Além do trabalho benevolente que vocês fizeram, vocês não foram atingidos? Não, ali na igreja não. É uma parte alta de São Leopoldo. Tá. Então, a igreja ela já tá hoje naquele espaço ali 2 anos, né? Tá. 2 anos e 2 meses. Tá. Então, a gente começou... E aí ela começou só a crescer. Hoje a gente começou com uma célula... Hoje a gente tem mais de 50 células em diversos endereços de São Leopoldo. Vários bairros têm uma célula da nossa igreja, que é um culto doméstico, né? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, que é onde a gente começou, né? Vocês fazem uma educação para as pessoas ajudar as pessoas a cultuarem a palavra? Sim. Dão essa orientação, essa... Sim. Hoje a gente recebe 2.400 pessoas no domingo, fora as crianças. Hoje a gente recebe por domingo de criança mais de 300. As crianças, isso elas... em 3 horários, né? A gente tem a celebração às 10 da manhã, às 17 da tarde
e às 20 da noite. São 3 E as crianças ficam quietinhas, assim. É que na Tem o verdade a prédio criança delas. tem o prédio delas. Elas- prédio delas. Eles Tem têm uma as área- atividades. Hoje a Aham. gente tem ali 5 salas destinadas só para as crianças. Que Então a gente fantástico. tem 10 autistas, a gente tem uma menininha que ela é cadeirante. Então a igreja ela já se tornou muito conhecida na inclusão. Então a gente tem todo esse trabalho, a gente tem pessoas habilitadas para isso. Então cuida ali, não é apenas, vou largar meu filho ali, tá tudo certo. Não. Pra eles passar vão- algumas horinhas ali no domingo. Não, na verdade eles vão ali Não é ouvir a palavra de entretenimento, Deus. Na verdade, hoje o que está acontecendo é as crianças vão primeiro, os pais ficam por causa das crianças, porque tem um ambiente para elas, é um ambiente diferente, os filhos voltam diferente. E aí E vamos combinar, muito melhor que pro shopping, né? muito melhor. Muito Devendo a melhor. minha visão, pelo menos, né? Muito melhor. Que fantástico trabalho. Então, quer dizer que é um trabalho social não só pro projeto que a gente tá falando, que é de amparar as crianças e jovens no contraturno escolar, mas também um trabalho social gigante que envolve também a palavra de Deus que hoje a sociedade precisa, porque a gente sabe que é isso que transforma no final das contas, né? Onde tem amor, Com tem certeza. regras, tem Exatamente. limites, tem segurança, mas eu vou deixar pra vocês falarem, não eu, né, gente? A gente atinge também todas as idades, né? Todas as idades, todas as mulheres, homens. Hoje, inclusive, né? No dia que nós estamos gravando o podcast, tem culto de mulheres. Mais de né? 800 mulheres se reuniu Que hoje. horas? Às 8. Às 8 horas. Às 8 20 horas, né? às 20 Uma celebração horas. de mulheres. Quintas-feiras, às 20 horas, no endereço. É uma vez por mês. É só O culto chegar e o culto de mulheres é uma Tá. vez por mês. Então, só acompanhar nossas redes sociais hoje. Então, ela acontece uma vez Vamos por mês. repetir é as só redes chegar. sociais? De novo. Ela da igreja é @igreja_âncora, igreja.âncora. Igreja. O meu é Igreja.âncora. âncora. O meu é @Osna Lima. O do Perfeito. Josué. O meu é Josu_Domingues. @Josu_Domingues. @Josu_Domingues. Isso E isso também na igreja, nas redes sociais, ela tem um crescimento absurdo, né? Porque como nós começamos do zero, hoje nosso Instagram vai bater 21 mil seguidores. Uau. Então, Uau. Nós temos também da Casa Amparo, Da né? Casa Amparo. É também. Ah, que é outra rede. social. Isso Como é aí. que é? Âncora.social. Âncora.social. Tá. Lá falar só da Casa Amparo. Só da porque Casa eu- Fala da Casa Tá. Amparo, As atividades. as atividades e tudo. A gente, Como é que a vai gente ser sempre- no feriado agora escolar? Nas férias escolares? A nossa ideia hoje é parar dia 20 de dezembro. Vamos fazer ali Essa a ceia de ceia. Natal. E queremos voltar ali entre 10 a 15 de janeiro. Não vamos dar muito tempo. Não vai dar muito tempo. Não vamos. Porque a gente quer até pegar... porque senão o pessoal fica entediado em casa e sim. aí é pior. Não, e a gente vai pegar essa galera em casa, casa, né? né? Tipo, Isso. essa Não vai essa estar o criançada dia inteiro na rua, não no vão colégio, estar mas vão ali. estar Sim, pelo menos vão meio estar ali de turno de alguma ali. forma a gente vai atingir eles ali já. Começar o ano já 1000 por hora. Começando já, educando, reeducando, Sério, aprimorando, se essa é a nossa desenvolvendo. intenção. Pessoal, vamos deixar alguns recados finais, assim, ó, seja de palavra, seja de pedido, seja de desafio, seja de sonhos, né? A gente não falou sobre antes disso, né? Eu já ia esquecer. O que a gente quer ser quando crescer? A igreja, né? A igreja jovenzinha, né? Tem 3 anos, né? Exatamente. uma criança. E o projeto Amparo, né? Mais ainda. Porque esse começou agora. Então é bebezinho. O que ele quer ser quando crescer? Então, eu acredito muito que o Amparo, ele quer ser, quando crescer, uma transformação de realidades. Então, eu acredito que quando as pessoas pensarem Amparo da Igreja Âncora, eles vão falar, aquele lugar é um transformador de realidades. Então, quando ele crescer, eles vão olhar e perceber, aquele lugar muda realidades. Então, eu tenho a convicção no meu coração de que muitas crianças que estão hoje recebendo amor, dentro de muito pouco tempo, quando eles estiverem adultos, eles vão dar amor. Porque eles vão ver de onde eles saíram e quem os ajudou. Então, quem os ajudou, nós só estamos fazendo uma ajudinha, porque quem está ajudando mais é Jesus, né? E a igreja, o que ela quer ser quando crescer, é o que Deus quer que ela seja, né? Eu acho que Deus não deu a cidade, né? Não é a cidade para a igreja, mas é uma igreja para a cidade. Então é isso, esse é o nosso papel, né? De sermos igreja para a cidade. E alcançar todas as pessoas em amor, expandir o máximo do amor de Cristo. Eu acho que esse é o papel fundamental nosso, alcançar todas as famílias, alcançar todos de São Leopoldo, região, Novo Hamburgo. Tem muita gente que vem de Porto Alegre para vir para a celebração, né? Gente que mora lá, Estância Velha. Estância Velha. Então são regiões que a gente já está atingindo
glória a Deus por isso. E esse é o nosso sentimento. É literalmente, é nós crescermos no amor de Deus, né? Na graça de Deus, para alcançar todos. Não por uma vaidade, mas para alcançar todos mesmo. Hoje o sonho da igreja é que nós estamos prestes a comprar o lugar onde nós estamos, né? Então é um lugar que o proprietário ele pediu 5 milhões. Então nós queremos e vamos comprar isso. E são uma área de 30 mil metros quadrados. A gente pretende construir uma escola com princípios cristãos da primeira série até o ensino médio. Quero construir campo de futebol, pista de skate. Quando as pessoas pensarem em igreja âncora, elas vão falar: lá há um lugar para todos. Lá há um lugar para todo tipo de pessoas. Então quero que aquela igreja se torne uma luz para toda a cidade. Uma referência para toda a cidade. Vocês vão pensar onde tem uma pista de skate, na igreja tem. Onde tem uma pista de basquete, uma quadra de basquete, na igreja tem. Onde tem um lago para passear com minha família, na igreja tem. Então esse é o nosso modelo de igreja hoje. Transmitir o caráter de Cristo e mudar realidades. Reunir a comunidade, que a igreja é a noiva de Cristo através da comunidade, né? Exatamente. Então, tá ali. Qual é a palavra final de vocês? Pedido, qualquer mensagem que dá essa paz no coração, Sim. né? Que vocês têm que passar adiante pra gente encerrar com chave de ouro o nosso programa. Eu deixo para cada um viva um propósito com Jesus. Jesus, ele muda a nossa vida. Ele transforma nosso caráter, ele transforma tudo que há em nós. Então, se nós estivermos prontos para a mudança, a gente sabe que a mudança ela requer sair da zona de conforto. Se eu estou disposto a sair da zona de conforto, eu quero essa mudança. Então, eu, por exemplo, eu aceitei essa mudança. Então, eu vim de um lugar totalmente ruim e Deus transformou em algo bom. Deus, ele é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas. Então, eu sou uma prova disso. Muito bem. Eu acho que o amor, ele transforma tudo, né? Ele transforma a realidade. Então, você que está talvez perdido, sem amor, sem perspectiva, talvez longe de uma paternidade divina, que essa pessoa possa se encontrar tanto na Igreja Âncora quanto na Casa Amparo, encontrar essa paternidade. Acho que a restauração da paternidade de muitas pessoas que vão estar escutando esse momento, vão estar assistindo, seja de manhã, de tarde ou à noite, ou até mesmo na madrugada, mas que o amor possa alcançar o coração dessas pessoas e que elas consigam resolver a sua paternidade e encontrar em Deus um Pai que não desiste de nós em nenhum momento. Por isso que nós estamos ali, não desistindo de ninguém. Não importa a forma que as pessoas nos tratam, o importante é que a gente vai persistir sempre, porque o amor transforma realidades. Amém. Muito obrigada pela participação. Esse é mais um episódio do Pode Ajudar. É o último, é o 10º aí de uma jornada junto com a Sicredi Pioneira, Garbo Decor, Móveis Reinheimer. Espero que venha mais uma edição até para vocês voltarem, né? Embora vocês sejam muito bem-vindos aqui na casa da SMK com toda certeza. E você participa junto, faz essa causa acontecer, mande essa mensagem adiante, compartilha, vai lá no culto nos domingos, né? Porque afinal de contas a gente precisa de pessoas do bem juntas, transbordando amor. Se é essa a mensagem dos guris, já tô comprando, já tô vendendo, quero que você venda também. Obrigada pela participação. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima. Até mais. Valeu, obrigado.